naquilo que Deus tem separado para nós, um novo ano, um bom ano a todos que eu ainda não tinha encontrado, os irmãos daqui de Poiares, que consigamos ter um ano abençoado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas no capítulo 9, no verso 62. Lucas capítulo 9, o último versículo do capítulo 9. É a palavra de Jesus Cristo que está escrito assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que puser a mão no arado e olhar para trás é apto para o reino de Deus. Então, esse texto bíblico, essa passagem, ela ocorre justamente enquanto Jesus e os seus discípulos andavam pelo caminho, enquanto eles viajavam. E durante essas viagens, Lucas vai nos contar que aconteceu que muitas pessoas se apresentaram até Cristo. Muitas pessoas se achegaram até Jesus. E essas pessoas foram convidadas a seguir a Cristo e fazer parte do reino de Deus, que começava então a ser implantado nessa terra. Então Jesus passava e as pessoas eram convidadas a fazerem parte do reino de Deus. No entanto, se a gente for parar e analisar com calma muitos desses convites que foram feitos, nós vamos perceber algo em comum, que em 3 deles houve recusa. Como assim? Jesus convidou as pessoas para fazer parte do reino de Deus, que estava a começar, que estava a se iniciar ali naquele momento, e 3 dessas pessoas tiveram razões para adiar ou para recusar um compromisso com Cristo, um compromisso com o reino. Essas pessoas, elas até tiveram boas intenções, mas elas não perceberam a real natureza do que significa seguir a Cristo. Elas até tinham intenções boas, que a impediram de seguir a Cristo, mas elas não conseguiram compreender que seguir a Cristo é o que havia de mais importante em suas vidas. Ou seja, por mais que muitas vezes nós até tenhamos boas intenções, se essas intenções nos impedirem de nos achegarmos mais ao reino de Deus, essas intenções já deixam de ser boas intenções. Porque o principal foco de todo ser humano é fazer parte do reino de Deus, é adentrar no reino de Deus, é seguir Jesus. E o que significa isso? Jesus nunca vai exigir de nós, preste atenção, Jesus nunca vai exigir de nós aquilo que ele mesmo não suportou, aquilo que ele mesmo não praticou, aquilo que ele mesmo não fez. E por que a gente diz isso? Porque a missão de Cristo para a vida dos seus filhos, a missão que Jesus tem para a minha vida, a missão que Jesus tem para a tua vida, é mais importante do que qualquer outra coisa, é mais urgente do que qualquer outra coisa. E decidi falar sobre isso hoje porque até poucos dias atrás vivemos o último ano, o último dia de 2025. E hoje nós já estamos aqui nos primeiros dias de 2026. E Deus está te dizendo, pare de olhar para trás. Pare de olhar para trás. 2025 acabou. O que você tinha que fazer para o reino de Deus, o que você tinha que fazer para Cristo, não, se você fez, amém. O que você não fez, amém. É o texto que nós lemos de Lucas capítulo 9, verso 62. Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós somos chamados para arar a terra da vida. Nós somos chamados para semear sementes.
Nós somos chamados para cultivar o reino de Deus na nossa vida e na vida das outras pessoas. Preste atenção, a mulher de Ló, ela jamais poderia ser uma seguidora de Jesus. Por quê? Porque Jesus está ensinando que aquele que olha para trás, aquele que ara, aquele que semeia, não olha para trás. Porque quem ara precisa estar com os olhos focados para frente. Quem puxa o arado precisa olhar para frente, no que vem a seguir, no que vem adiante. Quem ara não pode olhar para trás. Quem ara não pode elogiar a própria obra, o próprio trabalho, o próprio esforço. Quem ara olha sempre para frente. A missão de quem ara a terra está na frente. E a missão de quem ara está o foco no que ainda há de ser feito. Consegue compreender? É o que Jesus está dizendo aqui. O reino de Deus, você precisa olhar para aquilo que você ainda precisa fazer. Não o que passou. O que já foi, irmão. Precisamos olhar para frente. E por que precisamos estar focado na frente? Porque qualquer distração, qualquer momento que você olhe para trás, você vai se desviar do caminho que Deus tem para você. Preste atenção. Existe uma história de um jogador de beisebol americano, Satchel Paige, e ele é considerado o maior jogador de beisebol da história. Certa vez ele falou assim: não olhe para trás, porque alguma coisa pode te atropelar. O que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo aqui? A Bíblia vai sempre nos orientar a não nos olharmos para trás. Porque você pode ficar preso a uma nostalgia, você pode ficar preso a uma tentação, a uma armadilha do passado, algo que ficou para trás. Olha aqui, nós seres humanos somos assim. Nós estamos sempre tendenciosamente querendo ficar presos às coisas do passado. Ah, porque era tão bom. Ah, porque era tão maravilhoso. Ah, porque eu fazia isso. Ah, e quando você fica perdido nessas lembranças, nessas memórias, nessa nostalgia do passado, você para de avançar. A gente, quando fica preso nas coisas do passado, não avançamos naquilo que Jesus quer que nós façamos. Eu costumo dizer sempre que se nós ainda estamos aqui nesta terra, é porque a nossa missão, a missão que Jesus nos deu, ela ainda não foi finalizada. Porque no dia que você finalizar a missão que Jesus tem para você nesta terra, ele vai te levar para estar com ele. Então, há muito ainda para se fazer. Jesus conta conosco a todo instante. Jesus conta conosco a todo momento. Ele quer que a gente continue, ele quer que a gente avance. Há muita coisa para fazer. Essas cadeiras todas têm que estar cheias. E Jesus conta conosco. Se a gente ficar parado, falando, nossa, eu lembro quando essas cadeiras aqui estavam cheias, eu lembro que as pessoas entravam, eu lembro que os cultos era isso, que os lembro. Irmão, não vamos avançar. E é um novo ano, é um novo momento para avançarmos. A missão de Jesus nos leva a olhar para frente, não para trás. Que o ano de 2026 seja um ano diferente para cada um de nós. Que o ano de 2026 seja um ano de renovo, seja um ano de recomeço, seja um ano de recomeço de relacionamento com Deus, uma nova etapa no nosso relacionamento com Deus. Se olha, eu orei muito em 2025, que em 2026 você ore muito mais. Olha, eu fiz muito pelo reino de Deus em 2025, que em 2026 você faça muito mais. Então, para de olhar para trás e olha para frente, porque tem muito mais para fazer. Tem muito mais para crescer. Tem muitas vidas que você precisa falar de Jesus. Você precisa caminhar muito. Olhar para trás vai impedir que você veja o progresso que você ainda tem que caminhar.
Porque a nossa vida é assim. A gente não pode ficar parado olhando para trás. A gente sabe disso, irmão. A gente vive isso muitas vezes na prática, na nossa vida comum, na nossa vida normal, no nosso trabalho. A gente vive isso. Mas no reino de Deus, a gente também tem que viver isso. Eu sei porque um dia, quando nós aceitamos a Cristo lá atrás, a gente corria muito mais do que a gente corre hoje. A gente fazia muito mais do que a gente faz hoje. Por quê? Porque não tinha, a gente só tinha o futuro. A gente só tinha olhar, só olhávamos para frente, não tinha nada para trás. Porque o que tinha para trás não dizia respeito ao reino de Deus. Então, a gente estava ali, uma corrida que tinha acabado de iniciar. Então, a gente só queria correr para frente. Comigo foi assim, e eu sei que com você também foi assim. Você só queria correr para frente. Você só queria correr para Cristo. Porque você não tinha historial. Agora, hoje, a gente tem um historial na fé, então a gente quer toda hora olhar para trás. Quando, na verdade, a gente tem que olhar para frente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 4. Em nome de Jesus. Aleluia. Provérbios, capítulo 4, o verso 25. Olha só o que está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 4. Olhem para frente. Mantenham o olhar fixo no que está adiante de vocês. Vejam por onde vão e o caminho será seguro e suave. Não se desviem nem à direita nem à esquerda. Andem sempre pelo caminho reto. Amém? As nossas vidas, elas são repletas de experiências. A cada dia que passa, nós vivemos coisas diferentes. Algumas dessas experiências são gloriosas, outras são agradáveis, outras são desafiadoras, outras são tristes. No entanto, o perigo vai começar a surgir quando a gente permite que o peso do passado apague a luz do futuro que Deus tem para nós. Quando a gente olha muito para trás daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente já viveu, das lutas que tivemos, das conquistas que tivemos, das derrotas que tivemos, você não avança. Ficar preso olhando para trás te impede de avançar para frente. Quando a gente fica preso a erros do passado. Eu sei que muitas vezes os erros do passado, eles continuam insistentemente impedindo, trazendo memórias, ou mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Isso tudo te dá uma margem de perder a alegria e a esperança que o Senhor te colocou no dia de hoje. Consegue compreender? Nós temos que viver o amanhã. Nós temos que pensar no amanhã. Temos que ter o foco no amanhã. A gente precisa abandonar o peso do passado. A gente precisa deixar para trás aquilo que já foi. A gente costuma dizer, eu não sei vocês, não dá para chorar pelo leite derramado. O que a gente tem que fazer? Agir, limpar, secar. Se o copo quebrou, juntar os cacos. Ou seja, a gente precisa avançar. A gente precisa seguir em frente. Somos filhos de Deus. Ele está conosco, Jesus nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, e Ele está te dizendo nessa noite: olhe para frente, avance. Pastor, mas
Eu fui derrotado, eu tive tantas derrotas. E agora eu estou caído no chão, não importa. Salmo 37 vai dizer o seguinte, no verso 24. Ainda que caias, não fiques prostrado, pois o Senhor te sustém com a mão. Ah, eu caí no passado, eu errei, eu fui derrotado. Não importa, irmão. A Bíblia é sagrada, o nosso Deus está te dizendo: não fique no chão, levante, avance. Não se perca nas sombras do passado, não se perca nas sombras da derrota, não se perca nas sombras daquilo que se perdeu. Levante, não fique prostrado, porque o Senhor sustém a tua vida pelas mãos. Ele te está segurando nas suas mãos e ele vai avançar contigo assim que você decidir levantar. Ah, mas eu tive uma falha aqui ministerial, uma falha no meu conjugal, no meu casamento, com meus filhos, não sei, não importa. Enfrente isso e siga em frente. A promessa de Deus na tua vida continua. A promessa de Deus para a tua vida permanece inabalável. Não importa se você fracassou, não importa se você errou, não importa se você caiu, não importa se você pecou, a promessa de Deus para a tua vida permanece. Levante. Eu sei que são experiências difíceis, derrotas são experiências difíceis. Mas nós temos que ter sabedoria para lidar com elas também. A nossa vida não vai ser só vitórias, irmão. Vai ter derrotas. Eu não sei quando foi a tua última, mas se faz tempo, se prepare que ela já está vindo. A gente é derrotado, irmão. A gente perde algumas lutas, mas a batalha final, essa está garantida, porque Jesus já veio e ele já prometeu que a vitória será nossa. Mas pequenas derrotas é normal. Quem aqui quer ser vitorioso? Você só vai ser vitorioso se você lutar. E às vezes numa luta, às vezes a gente leva algumas pancadas. Faz parte. Mas siga em frente. Não permita que um fracasso do passado, não permita que uma falha do passado te faça sentir um derrotado. Você não é um derrotado. Use essa falha, esse erro, como uma oportunidade para Deus manifestar a graça dele na tua vida. Você não é aquilo que aconteceu. Você não é a derrota que você teve. Você não é o pecado que você cometeu. Você não é aquilo que as pessoas pensam de você. Você é aquilo que Deus sonhou que você fosse. A gente fica preocupado com o que as pessoas pensam, com o que as pessoas falam, com o que as pessoas acham. Não, irmão. Você é tudo aquilo que Deus sonhou que você fosse. Seja aquilo que Ele quer que você seja. Mas eu falei mal, eu agi mal, eu me portei mal. Não importa, irmão. Peça perdão e avance. Assuma o erro e fala, Senhor, seja comigo, vamos juntos e avance. Ficou para trás, o que ficou para trás, ficou para trás, irmão. Precisa pedir perdão? Peça. Peça perdão a Deus. Se for necessário pedir perdão para alguém, peça e siga em frente. Ah, mas eu não pequei contra ninguém, eu pequei contra Deus. Então peça perdão a Deus e siga em frente. Arrependa-se e siga em frente. Ah, mas teve conflito. O meu pecado foi um conflito com um parente, com um irmão, com um amigo, com alguém de trabalho que me magoou. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. A vida é assim. No trabalho, nosso vizinho, no supermercado, no dia a dia. Às vezes a gente tem um tipo de conflito na nossa família, com as pessoas. E aí, às vezes a gente magoa as pessoas, às vezes algumas pessoas nos magoam. E a gente fica com aquilo para sempre na nossa vida. 1 Pedro capítulo 2 vai dizer o seguinte no verso 1.
Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo. Ou seja, conflitos entre pessoas acontecem, irmão. Às vezes até na própria igreja. Às vezes até entre irmãos, você aqui, um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Ali tem um conflito, uma discussão. Mas a gente, quando para de olhar para trás, quando aprende que olhar para trás não é solução para os nossos problemas, a gente começa a se libertar de conflitos antigos, começa a deixar de se ficar preso naquilo que foi dito, naquilo que foi pensado. Começamos a reconhecer que o perdão é fundamental para as nossas vidas, que o perdão é fundamental para o cristão. Nós falamos aí no mês passado somente sobre perdão, acredito que aqui foi dito sobre isso também. E avançamos. O que lemos aqui no livro de Pedro, ele está nos chamando a esquecer o passado e começar um novo caminho. Ah, mas eu saí ferido. Meu irmão, toda ferida se cicatriza. E ela se cicatriza sozinha. Você não precisa fazer nada. Se você fica mexendo na ferida, não é pior? Se você tem uma ferida, e você fica todo dia ali, você vai lá e mexe nela, o que acontece? Ela não vai sarar nunca. A ferida, ela cura sozinha. O tempo se encarrega disso. Todo conflito, toda discussão, todo problema que você teve com alguém, isso vai se cicatrizar. Você precisa perdoar, você precisa pedir perdão e avançar. O tempo vai cicatrizar aquela ferida. Confie em Deus. Ah, mas eu vou abandonar o conflito e significa que eu vou fugir. Não, significa que você está se libertando. Não olhe para trás. Siga em frente. Por quê? Porque as vitórias podem te impedir de avançar. Porque até aqui a gente falou só sobre os problemas. Mas as suas vitórias do ano de 2025, as suas conquistas, podem te impedir de avançar. Como assim? Filipenses capítulo 3 vai dizer o seguinte no verso 13. Se você puder abrir rápido aí, já estou terminando. Filipenses capítulo 3. Às vezes a gente acha que que a gente tem que deixar para trás as coisas ruins do passado. Mas as coisas boas permanecem, né? Não. As vitórias também têm que ficar no passado. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mais uma instrução bíblica para deixarmos o passado para trás. Ou seja, às vezes a gente fica parado no tempo, contemplando as nossas vitórias. Às vezes a gente fica parado no tempo, olhando para as nossas conquistas e dizendo: olha como foi bom, olha como Deus me abençoou, olha como esse momento foi maravilhoso. E se esquece que nós temos que seguir em frente. Porque há pessoas, irmãos, que ficam presos nas conquistas do passado. Já tem muitos anos que não conquista mais nada, mas conquistou muito no passado. Quem conhece alguém assim? Tem pessoas que são assim, que tiveram um passado glorioso, mas que há muitos anos não conquistam mais nada. E por que essas pessoas não conquistam mais nada? Porque elas estão presas nas conquistas do passado. Ela conquistou tanto que ela parou, sentou, olhou para trás e agora só admira aquilo que conquistou. Parou de avançar. Parou de continuar. Nós conhecemos pessoas assim, inclusive na nossa fé,
Pessoas que foram tão usadas por Cristo, pessoas que foram tão usadas por Deus, que agregaram tanto ao reino de Deus e que agora estão paradas. Não conquistam mais ninguém, não avançam mais, por quê? Porque estão preocupadas em, olha só como foi bom. E nós temos essa tendência. Nós, seres humanos, somos assim. A gente quer sempre contemplar as nossas conquistas e esconder as nossas derrotas. O perigo começa, preste atenção, quando a lembrança de servir a Deus com fervor, com temor, quando você queria ganhar almas, quando você queria conquistar para Jesus, se torna uma apatia, se torna uma desculpa para a sua apatia do presente. Eu conheço gente assim, que fez muito para Deus, conquistou muito. E aí você fala, e aí, irmão, o que aconteceu, irmão? Ah, não, eu já ganhei muito. Já ganhei muitas almas para Jesus. Agora não preciso. Agora eu estou aqui só. Não, irmão, não é isso que Jesus quer. Jesus, ele ganhou almas até o último instante, quando esteve aqui nessa terra. Ah, eu já servi a Deus completamente. Ah, eu já ganhei almas o suficiente. Não, irmão. Ah, eu já conquistei demais. Não, irmão. Ah, avance. Tem muito mais para fazer ainda. Olha o que Jesus disse: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Não olhar para trás. Que esse ano de 2026, você olhe ele só para frente. Porque quando você olha sempre para frente, você está aceitando o convite da transformação contínua de Deus na tua vida. Porque você não estava pronto ontem, você não estará pronto, completamente pronto amanhã. E nem depois, e nem ao fim desse ano, e nem ao fim do ano que vem, nós nunca estaremos completamente prontos para aquilo que Deus espera de nós. A nossa transformação ela é contínua, até que morramos ou até que Jesus retorne para nos buscar. Então, temos que olhar sempre para frente. Você precisa ser melhor hoje do que você foi ontem. E você precisa ser melhor amanhã do que você é hoje. E assim, consequentemente, todos os dias. Ficar parado olhando para trás, meu irmão. Não. A Bíblia Sagrada vai nos desafiar a todo instante a abandonar o conforto que as vitórias do passado trouxeram, ou a tristeza e a depressão que as derrotas trouxeram, para buscar o novo de Deus, para buscar o que Deus ainda tem. Porque o diabo, o passado pertence ao diabo, o futuro pertence a Deus, o presente é onde a gente vive. Nós temos que viver no presente. Nós temos que viver o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer, ou como que eu vou fazer, de que maneira que vai ser feita, com quem eu vou agregar. Você precisa pensar nisso, que o ano de 2026 seja um ano de recomeço para a tua caminhada cristã, que seja um ano de recomeço para a tua vida espiritual, que seja um ano de recomeço para a tua vida ministerial, que você possa ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor nesse ano, para que vidas sejam entregues ao nosso Senhor Jesus Cristo através através das suas palavras, através do seu exemplo, através das suas lutas, através das suas derrotas e através das suas vitórias. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu estava olhando para frente.